Imagine se o mês de maio não fosse apenas mais um ciclo do calendário, mas uma chance real de transformação profunda. E se existisse uma oração capaz de abrir os seus caminhos espirituais, acelerar o seu crescimento interior e alinhar sua alma com os propósitos mais elevados que Deus tem para você? Não estamos falando de palavras jogadas ao vento, mas de um clamor que toca o invisível e move as engrenagens do destino. Essa é a proposta desta oração: ser um ponto de virada, um sopro divino que reacende a sua esperança, fortalece sua fé e restaura tudo aquilo que parecia perdido. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, sobrecarregado por lutas silenciosas que ninguém vê. Ou quem sabe você esteja esperando há muito tempo por uma resposta que nunca chega, por uma mudança que teima em não acontecer. É exatamente por isso que essa oração foi feita para você. Porque maio é um mês de flores, de renascimento, de possibilidades. E há uma promessa espiritual embutida nesse tempo. Quem planta com fé, colhe milagres. Mas para colher, é preciso alinhar o coração. É preciso falar com o céu. É preciso orar. Há momentos na vida em que a alma grita por um recomeço. E às vezes, esse recomeço não está em mudar de lugar, de emprego ou de pessoas. Está em mudar por dentro. Está em renovar a aliança com Deus, abrir mão do controle e permitir que Ele guie os seus passos. Maio pode ser exatamente esse momento. Um divisor de águas. Um tempo sagrado em que você decide com coragem e humildade entregar os pesos da alma e se abrir para um novo nível de luz e sabedoria. Você sente que precisa de mais paz, de direção, de força para seguir adiante? A oração que você vai ouvir hoje carrega a energia da renovação. Não é um ritual mecânico. É um encontro. Um lugar de intimidade com Deus onde sua voz será ouvida, onde suas lágrimas não cairão em vão. Porque Ele escuta, Ele vê, Ele responde no tempo certo, mas sempre responde. E muitas vezes a resposta vem no exato momento em que você se permite parar, respirar e orar de verdade. Não importa quantas vezes você caiu, quantas portas se fecharam, quantos sonhos ficaram para trás. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. E se você está assistindo esse vídeo agora, isso não é por acaso. Isso é chamado. É propósito. É Ele te dizendo: eu ainda estou aqui. Vamos recomeçar juntos? Esta oração é o seu sim para esse chamado. É o passo que pode mudar o rumo dos seus próximos dias, abrindo o céu sobre sua vida. Maio tem um significado espiritual poderoso. Desde os tempos antigos, é considerado um mês de fertilidade espiritual, de crescimento, de bênçãos escondidas que florescem nos corações dispostos. E talvez tudo o que Deus esteja esperando de você é um gesto. A entrega, a fé renovada, a decisão de confiar, mesmo quando tudo parece incerto, porque a fé não é sentir, é decidir, e essa oração vai te ajudar a decidir com clareza e coragem. Talvez você esteja vivendo um daqueles períodos em que tudo parece estagnado, onde nada flui, nada muda, nada acontece. Mas é justamente nesses momentos que a mão de Deus se move de forma mais surpreendente. Ele não precisa de circunstâncias perfeitas para agir. Ele precisa apenas de um coração disponível. E esta oração é a chave para destrancar o que está travado, para fazer fluir o que estava estagnado, para reacender o que parecia apagado. Você já percebeu como uma única palavra pode mudar o nosso dia? Como uma frase, um versículo, uma oração, pode aquecer o coração e nos lembrar que não estamos sozinhos? É por isso que esta oração não é apenas bonita. Ela é viva, é alimento, é direção, é um abraço de Deus em forma de palavras. E se você se permitir viver essa experiência de oração até o fim, algo dentro de você não será mais o mesmo. Esse vídeo não é sobre prometer milagres instantâneos, é sobre conexão, sobre verdade, sobre o poder que nasce quando você decide parar tudo e se colocar diante de Deus com humildade, com sede, com desejo real de crescer espiritualmente. Porque quem busca, encontra.
E quem ora com o coração aberto, sempre recebe muito mais do que pediu. Se você tem enfrentado dores internas, angústias que não consegue explicar, ou uma sensação de vazio que te acompanha mesmo em dias felizes, esta oração é para você, porque não existe cura maior do que aquela que começa na alma. E hoje, você vai permitir que essa cura comece. Não com fórmulas mágicas, mas com a sinceridade da sua entrega, com a verdade do seu coração, com a fé que, mesmo pequena, ainda existe aí dentro. Você já chegou até aqui. Você já deu o primeiro passo, e esse é o mais difícil. Agora, permita-se ir até o fim. Permita-se viver essa oração como um portal para um tempo novo. Um tempo onde você não caminha mais sozinho, onde sua força não vem mais de você, mas de uma fonte que nunca seca, onde cada dia, mesmo os difíceis, são vividos com propósito, com sabedoria, com fé. Talvez você nem saiba direito o que dizer a Deus, mas Ele não está esperando palavras perfeitas. Ele está esperando você, sua presença, sua vontade de se conectar, de aprender, de crescer. Ele quer te ensinar a caminhar por fé, a confiar nos planos dele, mesmo quando você não entende. Porque a fé é assim. Ela não exige respostas, ela exige entrega. Enquanto você escuta essa oração, permita que cada palavra entre como bálsamo na sua alma. Feche os olhos se quiser. Respire fundo. Sinta. Porque o que vai acontecer aqui não é apenas um vídeo. É uma experiência. Uma atmosfera espiritual que vai envolver você. E talvez pela primeira vez em muito tempo, você vai sentir paz de verdade. Maio é o seu tempo de florescer. E nenhuma flor desabrocha sem passar pela terra escura. Mas a beleza sempre vem. E a presença de Deus é o sol que faz essa flor abrir. Mesmo quando você não vê, Ele está regando sua fé. Está cuidando da semente. Está preparando o milagre. Esta oração vai ser como água viva no seu jardim interior. Então prepare-se. Desligue as distrações. Silencie o mundo por alguns minutos. E permita-se viver esse momento como algo sagrado. Porque quando a alma se cala, Deus fala. E hoje, Ele quer falar com você. De um jeito especial. De um jeito que transforme. De um jeito que você não esqueça. A oração vai começar agora. Mas o que vai acontecer a partir dela pode mudar toda a sua trajetória. E tudo começa com uma decisão. Orar com o coração. Você está pronto para isso? Abertura do coração para o novo de Deus Senhor. Neste início de maio nós abrimos o nosso coração. Não apenas com palavras, mas com uma entrega silenciosa, profunda, quase imperceptível aos olhos humanos, mas totalmente visível para ti. Porque tu sondas os corações. Conheces nossos anseios mais secretos, nossas dores não ditas, nossas dúvidas escondidas até de nós mesmos. E é diante de ti, e só diante de ti, que podemos tirar todas as máscaras. Falar contigo, Senhor, é poder ser verdadeiramente quem somos. Neste novo mês que começa, escolhemos não olhar apenas para as agendas, metas ou compromissos. Escolhemos olhar para dentro, para aquele lugar da alma onde o mundo não alcança. E nesse espaço sagrado te pedimos: habita, toma conta, faz morada, porque nada do que temos ou fazemos se compara ao que tu és. O teu amor nos basta, e o teu toque nos renova. Maio chega como uma chance de recomeçar. Uma nova oportunidade de permitir que a fé floresça em meio às cicatrizes. Senhor, queremos viver esse mês como quem confia, como quem se abandona nos braços do Pai, como quem sabe que, mesmo sem enxergar o amanhã, pode descansar porque tu já estás lá. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, mas com o coração ancorado em ti. Tantas vezes, Senhor, tentamos com nossas próprias forças. Corrigimos caminhos, refazemos planos, tentamos controlar o que está além do nosso alcance. Mas hoje, nesta oração, confessamos: precisamos de ti. Precisamos da tua direção.
da tua mão nos guiando por sendas que não conhecemos, mas que sabemos que são seguras porque vêm de ti. Em ti está a nossa confiança. Desarmamos o coração. Desligamos por um instante os ruídos da mente. E com toda a sinceridade da nossa alma, dizemos: Vem, Senhor. Vem ocupar cada canto, cada espaço vazio, cada dor antiga, cada medo presente. Porque só tua presença é capaz de restaurar o que foi quebrado, de recomeçar o que parecia perdido. E é isso que buscamos neste momento. Queremos fazer de maio um altar. Não um mês qualquer, mas um tempo consagrado. Um tempo onde te buscamos mais. Onde te ouvimos mais. Onde obedecemos mais. Porque sabemos que quando te colocamos em primeiro lugar, tudo começa a se alinhar. Tudo encontra o seu tempo. Tudo ganha propósito. E é isso que desejamos. Viver com propósito. Portanto, Senhor, neste primeiro passo da nossa oração, entregamos nossa alma cansada, nossos pensamentos confusos e nossa fé, ainda que pequena. Acreditamos que mesmo a menor centelha de fé é suficiente para mover montanhas quando está nas tuas mãos. E é assim, com humildade e esperança, que abrimos as portas do nosso espírito para o teu mover neste mês que começa. Libertação das cargas antigas e cura interior. Senhor, há tantas coisas que carregamos sem perceber. Palavras malditas que ouvimos no passado, culpas que nos perseguem, mágoas que se alojaram na alma como espinhos. E hoje, diante de ti, escolhemos soltar. Escolhemos nos libertar, porque sabemos que o teu amor não condena, o teu amor restaura. E não há peso tão grande que não possa ser retirado pelas tuas mãos. Neste mês de maio, pedimos que o Senhor faça uma limpeza profunda em nosso interior. Remove toda dor silenciosa, toda lembrança que ainda machuca, toda ferida que ainda sangra em segredo. Vai, Senhor, onde nenhum terapeuta alcança, onde nenhum conselho chega. Vai até aquele quarto trancado da alma e abre a janela. Deixa teu vento entrar. Deixa tua cura fazer morada. Sabemos que não dá para avançar com o coração preso ao passado. Por isso, neste momento de oração, declaramos: estamos deixando para trás aquilo que já não nos pertence. O que foi dor, agora será lição. O que foi queda, agora será base para um novo recomeço. Porque tu és o Deus que transforma a dor em força, o choro em alicerce, a noite em renovo. Quantas vezes nos acostumamos com a dor, achando que ela era parte de quem somos. Mas hoje, reconhecemos. Não fomos criados para viver feridos. Fomos feitos para florescer, para crescer em graça, para caminhar livres. E é isso que recebemos nesta oração. Libertação. Um sopro de leveza, um alívio real que vai além das palavras. Se for necessário, Senhor, ensina-nos a perdoar. Não apenas os outros, mas a nós mesmos também. Quantas vezes nos culpamos por erros passados, por decisões impensadas, por não termos sido perfeitos. Mas hoje, em teu nome, escolhemos a graça, escolhemos a misericórdia, escolhemos o recomeço, porque em ti sempre é possível começar de novo. Visita agora cada pessoa que está ouvindo esta oração com o coração ferido, seja pela ausência de alguém, por uma traição, por uma doença, por perdas ou fracassos. E ministra, Senhor, com teu Espírito Santo, uma paz que excede o entendimento. Que essa pessoa sinta um calor no peito, uma suavidade na mente, como se o próprio céu estivesse abraçando sua alma. E que a partir desse momento, cada lágrima que cair seja semente de uma nova fase. Que a tristeza se transforme em sabedoria. Que a raiva se transforme em maturidade. Que a dor se transforme em compaixão. E que o passado, enfim, seja apenas uma ponte que nos levou até o agora. Porque neste agora, Senhor, o teu milagre já começou. Declarações de fé para abrir caminhos. Neste mês de maio, declaramos: os céus estão abertos sobre a nossa vida. Nenhuma muralha será grande demais para o teu poder. Nenhum obstáculo será permanente diante da tua promessa. Onde houver porta fechada, o Senhor abrirá outra ainda melhor.
Porque confiamos em um Deus que nunca chega atrasado, que nunca erra de endereço e que age com precisão divina. Declaramos que toda escassez será substituída por provisão, que todo desânimo será revestido de ânimo novo, que o medo não terá mais espaço, porque o teu amor lança fora todo medo. Maio será o mês da confiança restaurada, dos sonhos reacendidos e dos passos firmes. Não mais caminharemos como quem teme o amanhã, mas como quem crê que está sendo guiado pelo céu. A nossa casa será um lugar de paz. A nossa mente será um terreno fértil para pensamentos bons. A nossa alma encontrará descanso. E tudo o que tentava nos desestabilizar será agora transformado em ferramenta para crescimento. Nada será desperdiçado. Nenhuma dor será em vão. Nenhuma lágrima será ignorada. Deus está trabalhando nos bastidores da nossa vida. Sabemos que as palavras têm poder. Por isso, nesta oração, profetizamos que o mês de maio seja cheio de respostas, de boas notícias, de encontros inesperados, de bênçãos que nos surpreendem. Que haja cura para os doentes, consolo para os que choram, força para os que lutam e direção para os que estão perdidos. Que o Teu Espírito Santo se mova com liberdade em nossas decisões. Renunciamos à dúvida, ao desespero, à pressa. E escolhemos a fé. Uma fé que permanece mesmo quando tudo parece contrário. Uma fé que segura firme na Tua promessa mesmo quando o mundo desaba. Uma fé que diz: ainda que eu não veja, eu confio. Ainda que eu não sinta, eu creio. Ainda que eu esteja fraco, o Senhor é minha força. Este é o mês da virada. O mês da vitória. O mês do florescer. Que cada pessoa que está participando desta oração sinta agora o coração bater diferente. Um calor suave, uma paz que não se explica, um toque invisível que transforma tudo. Porque o Teu poder está se manifestando, mesmo onde os olhos ainda não conseguem ver. E que cada passo dado a partir de hoje seja passo firme, com coragem, com fé, com a certeza de que o Senhor vai à frente, preparando os caminhos, endireitando as veredas e fazendo com que até mesmo os erros do passado cooperem para o bem. Porque esta é a promessa. Para quem Te ama, tudo coopera. Tudo floresce. Tudo se transforma. Clamor pela família e pelos relacionamentos. Senhor, neste momento queremos colocar diante de Ti as pessoas que amamos, nossa família, nossos relacionamentos. Porque não adianta prosperar por fora se o lar está em ruínas. Queremos que a Tua paz invada cada cômodo da nossa casa. Que cada refeição seja sagrada, cada abraço seja verdadeiro e que o amor volte a ser o centro. Oramos pelas mães que choram em silêncio, pelos pais que se sentem pressionados, pelos filhos que se afastaram, pelos casamentos feridos, pelos lares divididos. Visita cada história com Tua graça, Senhor. Restaura o que foi quebrado. Refaz o que foi rasgado. Renova os vínculos que se perderam. Que o Teu amor cubra todas as falhas. Senhor, cura os traumas emocionais que nasceram dentro do lar. Que neste mês de maio, todo espírito de confusão, de gritaria, de discórdia, perca espaço. Que o Teu espírito de mansidão, compreensão e paciência habite entre nós. Que sejamos tardios em falar, rápidos em ouvir, prontos para amar. Abençoa os relacionamentos que estão começando. Dá sabedoria para fazer boas escolhas. Tira todo engano, toda carência disfarçada de amor, toda ilusão que leva ao sofrimento. E para quem está só, Senhor, prepara encontros que venham de Ti. Relações que somem, que edificam, que façam a alma florescer e não adoecer. Pedimos também por nossos amigos, por aqueles que caminham ao nosso lado, e também pelos que se afastaram. Que haja reconciliação onde houver mágoa, que haja distância onde houver falsidade, e que em todos os vínculos o Senhor seja o elo mais forte. Porque quando Tu estás presente, até os conflitos se tornam oportunidade de crescimento. Senhor, protege nossos lares da inveja, do mal-olhado, da maldade que tenta se infiltrar. Coloca Teus anjos ao redor da nossa casa. Que nenhuma praga chegue,
Nenhum plano do inimigo prevaleça, nenhuma seta tenha poder contra nós. Somos teus. E quem toca em nós, toca em quem é propriedade tua. E que ao final deste mês, possamos olhar para trás e ver que houve restauração, que algo mudou, que as conversas foram mais leves, que os sorrisos voltaram, que o perdão aconteceu. Porque quando o Senhor entra em casa, a bênção se torna permanente, a paz se firma, e o amor floresce como nunca antes. Reforço da identidade e propósito espiritual, Senhor. Tantas vezes esquecemos quem somos. Permitimos que as críticas, os fracassos e os medos nos definam. Mas hoje, nesta oração, pedimos que o Senhor nos lembre. Somos filhos teus, criados à imagem do Criador, ungidos com propósito, dotados de talentos que só nós carregamos. Maio será o mês em que resgataremos nossa identidade em Ti. Ajuda-nos a enxergar além do que o espelho mostra, além do que o currículo diz, além do que o passado grita. Queremos olhar para nós com os Teus olhos, ver valor onde antes víamos erro, ver missão onde antes víamos confusão, ver chamado onde antes só víamos dor, porque o Senhor não nos vê como estamos, mas como podemos ser nele. Tira de nós, Senhor, o espírito de comparação, a ansiedade de tentar se encaixar em moldes que não têm a ver com nossa essência. Dá-nos coragem para ser quem somos, para seguir o Teu caminho, ainda que seja o menos popular, ainda que não agrade a todos, porque viver o Teu propósito é melhor do que conquistar o mundo inteiro sem paz. Que neste mês possamos dizer não com sabedoria, sim com responsabilidade e amém com fé. Que cada decisão nossa esteja alinhada com o céu. Que o nosso tempo, os nossos dons, as nossas palavras, tudo reflita o Teu reino. Porque onde há propósito, há proteção. E onde há obediência, há favor sobrenatural. Revela, Senhor, qual é a nossa missão nesta terra. Mostra o que o Senhor espera de nós neste tempo. Se é servir, que sirvamos com amor. Se é liderar, que lideremos com humildade. Se é ouvir, que sejamos atentos. E se for silenciar, que aceitemos o tempo da espera. Mas que em tudo saibamos que estamos exatamente onde precisamos estar, quando estamos contigo. Que cada pessoa que ora conosco hoje sinta um chamado brotar no coração. Uma clareza nova. Um despertar interior. Que algo mude por dentro. Que o cansaço espiritual dê lugar ao entusiasmo. Que o medo do futuro seja substituído pela confiança no processo. Porque quando o Senhor conduz, até as pausas fazem parte da sinfonia. E que ao final de maio, possamos olhar para trás e perceber: não fomos apenas sustentados, fomos transformados. Crescemos, avançamos, evoluímos. E acima de tudo, permanecemos fiéis. Porque o propósito não é chegar rápido, é permanecer firme até o fim. Bênção sobre os projetos e finanças. Senhor, sabemos que a fé não é contrária à responsabilidade. Por isso, te pedimos neste mês de maio. Abençoa os nossos projetos. Abençoa as nossas mãos. Que tudo o que fizermos prospere. Que as ideias venham com clareza. Que as oportunidades nos encontrem. Que o trabalho seja fonte de dignidade, provisão e paz. Abre as portas, Senhor. Portas que só o céu pode abrir. Portas que ninguém pode fechar. Que haja crescimento profissional, reconhecimento justo, clientes novos, parcerias boas. Que toda tentativa de sabotagem caia por terra. Que todo ciclo de escassez seja quebrado. Que toda dívida se transforme em testemunho de superação. Ensina-nos também a ter sabedoria financeira, a não gastar por impulso, a honrar o que temos, a semear com consciência, a entender que dinheiro é recurso e não identidade. Que não sejamos escravos de ganhos, mas mordomos do que o Senhor nos entrega. E que, com o pouco ou com o muito, sejamos gratos. Senhor, visita os empresários, os autônomos, os desempregados, os estudantes, os aposentados, todos que de alguma forma esperam por uma virada. Que este mês traga notícias boas. Que contratos sejam assinados, currículos aceitos,
sonhos destravados. Que o pão nunca falte. Que a abundância venha não só material, mas emocional e espiritual também. Pedimos também por criatividade. Que ideias inovadoras surjam. Que os dons adormecidos sejam despertados. Que habilidades escondidas venham à tona. Que possamos ser resposta para as necessidades do mundo. Que o nosso trabalho leve luz, leve cura, leve solução. Que a nossa presença onde estivermos seja instrumento de bênção. Não queremos viver correndo atrás do vento. Queremos viver com propósito. Que cada esforço nosso seja semente de algo eterno. Que o Senhor abençoe nossa rotina, nossas decisões, nossas negociações. Que em tudo o teu nome seja glorificado. Porque quando fazemos por ti, até as tarefas simples se tornam sagradas. E que ao final do mês, possamos testemunhar. Deus foi fiel, Ele proveu, Ele sustentou, Ele multiplicou, Ele cuidou de cada detalhe, porque Ele é o dono do ouro e da prata, mas também é o Pai que conhece nossas contas e acalma nossa mente. Ele cuida do todo, inclusive do que parecia pequeno, derramamento do Espírito Santo e avivamento pessoal. Neste ponto da oração, Senhor, não queremos apenas pedir, queremos sentir a Tua presença, sentir o Teu Espírito, sentir aquele calor que aquece o peito, aquele arrepio que não se explica, aquela certeza silenciosa de que não estamos sozinhos, que neste momento, o Teu Espírito Santo se derrame sobre quem ora conosco. Vem, Espírito de Deus, invade os lares, os quartos, os celulares, os fones de ouvido. Que esta oração se torne atmosfera, que o ar fique leve, que o ambiente se encha de paz, que algo mude, que algo que antes estava seco, agora floresça, que aquele que ora cansado seja renovado, que aquele que ora frio volte a arder. Queremos mais de Ti, mais profundidade, mais intimidade. Queremos Te ouvir nos silêncios, Te perceber nos detalhes, Te encontrar nas pequenas coisas. Que este mês de maio seja um mês de avivamento pessoal. Um tempo onde voltamos a orar com vontade, a louvar com verdade, a buscar com sede. Espírito Santo, sopra sobre nossos desertos, reaviva o nosso altar, desperta o nosso espírito, que a leitura da palavra volte a ser prazerosa, que o louvor seja verdadeiro, que os cultos sejam encontros reais, que as conversas tenham mais Teu nome do que reclamação. Que o céu não seja um conceito, mas uma presença constante. Não queremos mais viver pela aparência. Queremos viver por essência. Queremos que o Teu fogo nos transforme por dentro. Que o nosso caráter seja moldado. Que o nosso olhar seja limpo. Que a nossa boca fale com amor. Que as nossas atitudes testemunhem Jesus sem precisar dizer uma palavra. Que este avivamento não seja momentâneo, mas duradouro. Que algo desperte hoje e cresça ao longo do mês. Que sejamos mais sensíveis à Tua voz, mais atentos aos Teus sinais, mais dispostos a obedecer, mesmo quando custa. Que o nosso coração bata no ritmo do céu. E que cada pessoa que ora conosco hoje sinta a certeza de que algo novo nasceu dentro dela. Que uma chama foi acesa, que um novo tempo começou, e que, com o Espírito Santo como guia, não há como retroceder. O avanço espiritual começou. Maio é o início de um novo mover, encerramento e bênção profética final. Senhor, chegamos ao fim desta oração com o coração cheio, cheio de fé, de esperança, de expectativa. Mas sabemos que o fim da oração é só o começo de uma nova fase, porque as palavras foram ditas, os céus foram tocados, e algo foi liberado no mundo espiritual. Agora, é viver pela fé. Declaramos em Teu nome que maio será um mês de bênçãos visíveis e invisíveis. De bênçãos que se manifestam no corpo, na alma e no espírito. De encontros divinos, de livramentos silenciosos, de alegrias inesperadas. Que haja graça sobre graça, favor sobre favor, luz sobre luz. Pedimos, Senhor, que cada pessoa que chegou até aqui sinta a Tua presença nos detalhes,
no acordar, no caminho, nas decisões. Que haja sinais, que haja confirmações, que haja paz. Porque a tua paz não é ausência de problemas, mas presença real em meio a eles. E é essa paz que escolhemos carregar. Que cada oração feita aqui seja respondida segundo tua vontade. Que cada lágrima represada desça como cura. Que cada palavra ouvida aqui ecoe por muitos dias. Que esta oração se torne um marco, um lembrete de que o Senhor está conosco, mesmo nos dias comuns. Que o espiritual toque o natural. Senhor, sela tudo o que foi orado. Sela com teu sangue, com tua verdade, com teu poder. E que nada roube o que foi plantado hoje. Que nenhuma distração, nenhuma dúvida, nenhuma mentira do inimigo tire de nós a certeza. O Senhor ouviu. O Senhor já está agindo, e o milagre já começou. Que maio seja um mês profético, um tempo de colheita, um tempo onde quem não acreditava verá, onde quem estava prostrado vai se levantar, onde os planos de Deus vão surpreender, onde o teu nome será glorificado em cada detalhe da nossa vida. E agora, Senhor, entregamos tudo nas tuas mãos, porque nelas tudo floresce, tudo ganha sentido, tudo encontra paz. Em nome de Jesus. Amém.